Olá, pessoal. Muito bom dia a todos que estão ingressando aí na nossa sala de aula virtual. É com muito prazer que os recebo hoje para uma palestra, né, valiosíssima sobre o novo CPC, ministrada pelo professor Márcio dos Santos Vieira. O professor Márcio é mestre em Direito Contratual e especialista em Processo Civil pela Unicinos, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E também é advogado civilista com 14 anos de experiência em contencioso e processo de negociação. O professor Márcio está em Porto Alegre nesse momento e gostaria de convidá-lo aí para se juntar a nós, professor. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi, professor Márcio. Como está? Bom Tudo dia, bem? seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse assunto aí que está tão na moda, tão em dia, tão atual, né? É uma necessidade premente de nós, profissionais do direito, nos atualizarmos aí, né? Porque em seguida entra em vigor o novo CPC, não é? Exatamente. Então tá bem. Já posso dar início? Qual é a dinâmica? Qual é o... Bom, professor, pode começar assim o conteúdo, e aí só lembrando os colegas que ao final a gente vai ter também espaço para as perguntas, né? A previsão aí é de mais ou menos 1 hora, né, de conteúdo até às 11 horas, depois a gente tem mais um tempinho aí para as perguntas, o pessoal pode tirar as dúvidas aí com o senhor, né, ao final. Então pode ficar à vontade, a sala é sua e boa palestra. Tá bom, muito obrigado. Então, as minhas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando online. Eu tive uma surpresa bastante agradável com esse projeto aqui do IBJUS, pelo número de pessoas inscritas, já demonstra o interesse pelo tema, né? Tivemos um pouco mais de 400 pessoas inscritas, um número bastante interessante, né? Então, dou parabéns a todos que estão agora dedicando um pouco do seu tempo para se atualizar nesse tema, né? Em primeiro lugar, eu até peço desculpas pela visual. Aqui nós tivemos alguns contratempos. Quem é aqui de Porto Alegre sabe, ou quem viu a notícia hoje de manhã, nós tivemos um vendaval fortíssimo ontem à noite. Vários locais estão sem luz. Eu estou aqui num outro local com acesso à internet aqui para poder viabilizar esse evento, essa nossa conversa. Bom, mas já indo direto ao que nos interessa, ao tema que nós vamos tratar, tem aqui, primeiramente, eu quero passar aqui a programação, né? O que nós vamos tratar hoje? Vamos iniciar fazendo uma breve introdução geral, né? E já adianto que o objetivo dessa nossa conversa de hoje, nós não vamos nos aprofundar com mais detalhe, até pela limitação do tempo, pelo escopo dos assuntos aí, né? Eu optei por pegar alguns pontos assim bastante relevantes, alterações importantes que estão acontecendo no nosso novo CPC, que entrará em vigor em março, agora, 2016, né? Então, vamos fazer uma pequena introdução, vamos falar um pouco da principiologia, das normas fundamentais que regem toda a codificação, né? Depois vamos pegar alguns pontos da parte geral, né? E essa já é uma novidade que eu já começo a falar, né? O CPC de 2015, que entra em vigor agora em março, está organizado uma parte geral e uma parte especial, que do ponto de vista topográfico é interessante, do ponto de vista de sistematização é interessante, né? Nós não temos isso no CPC de 73, né? Bom, mas então dentro da parte geral nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações que houve na questão dos prazos, na questão dos honorários, que muito interessa, tivemos alguns avanços para a advocacia, né? Algumas alterações que houve, muito mais na questão da organização do regime da tutela provisória, que agora passa a se chamar tutela provisória, não é? Depois vamos falar então da questão do negócio jurídico processual, né? O que é que temos de alteração no negócio jurídico, o que é essa novidade, talvez não uma novidade, mas uma novidade. Depois vamos aí entrar, já entrando na parte especial, vamos falar um pouquinho das alterações que houve no procedimento comum, não é? Então, o que é essa questão da solução consensual dos conflitos, vamos falar um pouquinho, algumas alterações na contestação, principalmente no prazo, tanto
no prazo, no termo inicial para a apresentação da contestação, a matéria para ser alegada em contestação, alguns detalhes, os requisitos da sentença, aqui tem sido tema de debate, aí a questão tentar se prevenir o que se chama da jurisprudência defensiva, vamos falar um pouquinho sobre isso, depois alguns aspectos do cumprimento de sentença e, por fim, algumas alterações pontuais nos recursos e na execução. Então, esse é basicamente o nosso programa. Entrando, então, na parte, aqui na introdução, eu chamaria atenção para 3 pontos. Assim. Não há uma mudança de rumos, uma tentativa de atualização de texto. Isso é importante porque surgiu, eu cheguei a ver em alguns momentos algumas manifestações no sentido que estava se reinventando o direito processual civil. E não, na realidade, a ciência do direito está em constante evolução. Não é? Nós já vivemos um processo de constitucionalização do direito já de algum tempo, já desde a nossa Constituição de 88, na verdade isso vem evoluindo com o passar do tempo, então nós não estamos mudando, não estamos reinventando a roda, o novo CPC não reinventa a roda, há sim uma atualização do texto. O que é isso? E nós vamos ter alguns exemplos em seguida, aqui hoje, nessa apresentação, vários entendimentos jurisprudenciais, usos do fórum, que passam agora a ser letra do positivo. Né? É por isso, então, que as alterações que tem importante que se positivo, a questão da maior constitucionalização, nós vamos ver em seguida agora, essa questão da solução consensual dos conflitos, que passam a ser letra da lei positiva, essas mudanças dependem muito mais, o princípio da cooperação, que nós vamos falar também, que é um ponto interessante, depende muito mais de uma mudança cultural do que de um texto simples de lei, né? Eu outro dia conversava com 2 colegas que são professores de processo civil e a gente discutia justamente esse ponto de que nós temos uma cultura de direito positivado, que está na lei, muito embora os princípios integrem o sistema jurídico e possam ter aplicação em qualquer situação, nós temos sim a cultura do direito legislado, então aquilo que está escrito na lei passa a ter maior valor. Então, essa pode ser um incentivo interessante na medida em que temos alterações importantes na lei que já integravam, já estavam dentro do sistema jurídico em outras fontes, vamos dizer assim, do direito, que não a lei escrita, né? Agora passa a estar numa lei ordinária, que é a lei do 1305 do CPC. Então, isso talvez nos ajude do ponto de vista cultural. Agora está escrito na lei, agora nós vamos começar a usar. Um outro aspecto ainda nessa conversa introdutória é essa ideia de que há uma maior valoração dos precedentes, uma certa aproximação então com o sistema da common law, não é? Que é o direito, para quem se eventualmente alguém não tem conhecimento, né? A common law é o direito da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países via de regra de língua inglesa, né? Que é muito mais voltada ao precedente, aos costumes, às decisões dos tribunais, né? E nós estamos aqui no sistema que se denomina da civil law, muito mais o sistema codificado. Na verdade, nos últimos anos, tempo atrás, eu li um artigo muito interessante que tratava disso, que demonstra que há, de certa forma, um certo sincretismo entre os 2 sistemas, uma certa aproximação, e o CPC vem trazendo um pouco isso, né? E isso é interessante porque, de certo modo, traz uma crítica que se faz ao nosso sistema legal como um todo, né? Principalmente o Poder Judiciário. Com isso se pretende que vamos ter um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de segurança nas nossas decisões, né? Do ponto de vista internacional, esse é um dos fatores que pesa naquele chamado custo Brasil, né? É bem verdade que o nosso país agora não está muito mais sendo a bola da vez no cenário internacional, mudou um pouco esse cenário, mas eu já tive oportunidade de participar em algumas conversas corporativas com empresas internacionais em que realmente essa é uma preocupação, né? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer exposição no exterior, tentando explicar a lógica do nosso sistema jurídico e as pessoas têm, os homens de negócio, via de regra, têm muita dificuldade em entender
tanto nos Estados Unidos como na Europa, a dinâmica do nosso sistema jurídico aqui. Então, a questão de valorar os precedentes tende a trazer uma certa previsibilidade para os negócios, aumentamos um pouco o grau de segurança do nosso sistema jurídico e isso é positivo. É bem verdade que hoje nós não vamos conseguir aprofundar esse tema, mas serve já como uma indicação, inclusive uma boa sugestão para quem tem interesse de aprofundar o estudo, para quem está na faculdade pensando em tema até para o trabalho de conclusão, para monografia de final de curso, é um tema bastante interessante. Bom, vamos indo adiante então, a próxima tela. Então, o primeiro tópico da nossa conversa aí, que é a questão dos princípios e das normas fundamentais. Os primeiros artigos do CPC novo, né, tratam justamente desses dispositivos, do 1º ao 12, né, e abre já o CPC, reafirmando então esse movimento da constitucionalização, aqueles princípios, principalmente alguns princípios que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, né, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, né, eles estão aqui, passam a estar positivados aqui, né. Vejam o que diz o artigo 1º do CPC, o novo, né. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando a disposição desse código, ou seja, já deixa bem claro que a Constituição reafirma a vigência da Constituição, a força normativa da Constituição, né? Então, destacando alguns desses princípios que estão estabelecidos nos primeiros artigos do Código. Isso aqui é bom dizer, esses dispositivos se irradiam por todo o Código. Essas disposições primeiras que estão aqui, a gente, à medida que vai estudando o CPC novo, a gente vai identificando esses princípios norteadores em todos os seus dispositivos. E, aliás, é à luz desses princípios aqui que os demais dispositivos do CPC devem ser lidos, devem ser interpretados, né? Primeiro, então, destacamos a questão da solução consensual dos conflitos, né? E o CNJ vem trabalhando fortemente nisso, em conjunto com a OAB, no sentido de incentivar tanto a mediação como a conciliação. Nesse dispositivo, no artigo 3º, se reafirma a importância da arbitragem, né? São todas consideradas soluções alternativas de solução de conflitos, né? Que não apenas deixar para que o Estado, o juiz, arbitre, né, os litígios, as lides das pessoas, né? Mas traz um pouco de responsabilidade para os próprios atores, aqueles que têm, né, as suas questões a resolver, né? Eu lembro, e esse é um processo, eu lembro, em 1996, quando entrou em vigor a Lei 9.307, que disciplina a arbitragem. É bem verdade que a arbitragem já estava no nosso direito ainda antes da edição dessa lei, mas ela começa a ficar mais disciplinada, mais sistematizada a partir de 96. Eu lembro que, na época, profissionais do direito diziam, mas as pessoas gostam do homem da capa preta. O homem da capa preta é o juiz, né? Gostam que o juiz decida, né? Essa coisa de arbitragem não vai pegar. Pegou, a arbitragem hoje está muito bem estruturada, muito desenvolvida, câmaras de arbitragem por todo o país, né? E a tendência é que se comece a desenvolver esse movimento. É bem verdade que a arbitragem funciona hoje muito no mundo corporativo, né? Muito mais no mundo corporativo, né? Pelos benefícios que tem, mas a tendência agora é que a mediação e a conciliação comecem a estar presentes na vida das pessoas físicas, dos pequenos negócios. Isso é muito positivo, porque desafoga o judiciário, né? O judiciário, o modelo tradicional, aquele que tudo deságua lá e que o juiz tem que decidir, realmente o ideal é que tenha que ser assim somente naqueles casos que não há como. E a gente sabe que tem muitos casos que sim pode se resolver consensualmente. Outro aspecto, a satisfação do direito, está lá no artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a fase de atividade satisfativa. O que é isso? Não basta só eu ter uma sentença que diga que eu tenho direito, eu tenho que também entrar na fase de execução, eu tenho que alcançar aquele bem da vida que eu estou buscando, seja
seja dinheiro, seja um bem em si, seja um fazer ou um não fazer, não é? Então, assim, e de novo, lembrem que eu falei em todos esses dispositivos, eles estão irradiados em todo o código. Então, todos os artigos do novo CPC vão ser lidos à luz desses princípios aqui. Então, sempre a interpretação tem que ser no sentido de que, bom, temos que ter celeridade, temos que resolver em prazo razoável e até a satisfação do direito, ou seja, é o privilégio do conteúdo, da essência, à forma, né? O processo, mais do que nunca, passa a ser um instrumento para a efetivação de direitos, né? Que essa é uma busca que a comunidade jurídica vem buscando, com perdão da redundância, não é? É uma meta que se busca e de novo, a partir da entrada em vigor do novo código, se espera que isso se ganhe força. A questão da boa-fé objetiva, né? Está lá no artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Aqui é uma norma de conduta, né? Uma norma ética, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Isso também, de novo, já está no nosso direito, mas é um princípio que está colocado aqui, é importante. Vou acelerar um pouquinho para a gente andando. O princípio da cooperação, né, que também, aqui talvez tenhamos uma mudança bastante importante, no sentido de que a gente evolui daquele paradigma em que o juiz, daquele paradigma adversarial, em que o juiz é quase que um espectador neutro, arbitrando a disputa de duas partes antagônicas, para um quadro em que os sujeitos do processo cooperam para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Já há respeitados autores dizendo que a cooperação há de haver entre o juiz e a parte. Não necessariamente as partes adversas não cooperam, elas defendem os seus interesses, bem, mas na relação entre juiz e parte há de haver cooperação, sim. Não vamos entrar nessa discussão agora, mas o importante é somente chamar atenção para isso, para essa diretriz de comportamento, no sentido de que as partes trabalhem de uma maneira muito mais integrada para buscar a solução do conflito. O contraditório passa a estar também positivado aqui no CPC, fundamentalmente esses três dispositivos que estão ali colocados, 7, 9 e 10. Em suma, se pode dizer que o juiz não há de decidir, salvo exceções, não há de decidir sobre algum fato ou com base em alguma tese algum fundamento que prejudique a parte sem que ela seja ouvida, né? Sempre há de se dar oportunidade para que a parte se manifeste, salvo exceções devidamente tipificadas, né? Já há alguma manifestação, principalmente da magistratura, no sentido de não diria limitar, mas tentar disciplinar um pouco o que é esse princípio do contraditório. Há algumas discussões sobre isso. Fica também um ponto aqui, uma sugestão para quem se interessar em pesquisar isso. Tem muito material disponível, tanto nas bibliotecas, nas livrarias, como na própria internet, né? E também destacaria ainda nessa lâmina aqui a questão no artigo 8º, né, onde a questão da aplicação, também uma diretriz de aplicação das normas. Vejam o que diz o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, ou seja, os princípios da administração pública, né? Também uma forma de tentar tornar o exercício da jurisdição ainda mais democrática, mais transparente, mais objetiva, né? Esse é um ponto importante, porque esse CPC é o primeiro da história do nosso país que é elaborado e entra em vigor num período democrático, né? Os dois anteriores, de 39, em plena ditadura Vargas, né? O de 73, na nossa última ditadura que nós tivemos, né? Então esse é o primeiro que ocorre dentro de um período democrático, né? Então e certamente reflete, não é, pelo menos do ponto de vista formal, todos os avanços que temos tido nas nossas instituições. Indo adiante, então,
E como dizia aquele famoso personagem, que os mais antigos lembram, não é? O tempo ruge, o Sapucaí é longe, né? Então vamos adiante aqui. Vamos entrar então na parte geral, não é? E a parte geral, então, ela tem hoje, está dividida em 6 livros, que ela procura ter regras específicas para todos os procedimentos todos os tipos de processo do CPC, né? Nós temos o processo de conhecimento, o processo de execução, não temos mais o processo cautelar, né? Temos os procedimentos especiais, né? E essas regras, e é interessante que no 73 já inicia o livro 1, já é processo de conhecimento, só que dentro do livro 1 havia uma série de regras, que se aplicam para o processo de execução, para então os procedimentos cautelares típicos e atípicos, né? E então ficava às vezes dava alguma dúvida, alguma confusão. Agora não, está claro. As normas da parte geral se aplicam para todos os procedimentos, seja para o procedimento comum, seja para os procedimentos especiais, seja para o processo de execução, né? Bom, vamos lá então. O primeiro tópico que a gente vai tratar aqui na parte geral é a questão. Vamos lá. Deixa eu passar a página aqui. Vamos ver se ela vai passar. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou tentando passar. Ah, passou. Prazos. Então, com relação aos prazos, questão das alterações. Agora, a gente começa agora a entrar numa parte da nossa conversa mais, vamos dizer, mais objetiva, tá? Mais pontual. Então, vamos lá. Questão dos prazos. Uma novidade é que os prazos passam a contar em dias úteis, né? Isso para os advogados é muito bom. Imagina aquelas situações assim que a gente pega um prazo de 5 dias que publica na quinta-feira. A gente tem sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Então matou o final de semana, dependendo do assunto. Se é como esse feriado que a gente teve agora dia 12, imagina. Eu pego publicado na quinta, eu tenho sexta, sábado, domingo, segunda é feriado, na terça tem que apresentar. Dependendo da situação, matou o feriado do advogado, né? Então fica um pouco mais racional, os prazos todos passam a ser contados em dias úteis e não mais em dias corridos, tá? Nós temos então a figura das férias forenses, está lá no artigo 220, né? Suspende-se o prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, durante esse período, não corre os prazos, salvo algumas exceções, tá? Que também estão lá na lei. E eu sublinhei ali, vocês veem, suspensão dos prazos, que é diferente de interrupção, tá? A suspensão significa que, bom, se já transcorreram 5 dias do prazo, quando voltar a correr o prazo lá no dia 21 de janeiro, eu tenho só mais 10 dias. É bom ficar atento a isso, né? Não quer dizer que ou ainda, se quando suspender o prazo, faltavam só mais 2 dias, eu só tenho mais 2 dias quando voltar. Então, suspensão é diferente de interrupção. É bom pensar nisso, bom ter isso presente, tá? Outro ponto é que também, eventualmente, se chama o fim da intempestividade prematura, que era uma excrescência, mas que ainda havia, já estava um pouco mais classificado, mas ainda se encontrava decisor no sentido. Ou seja, o que diz o 218, parágrafo 4? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, ou seja, eventualmente aquele advogado diligente que apresentasse uma apelação, a sentença está disponível lá na internet, né? Ele vai lá, se adianta, não espera, não aguarda a publicação da decisão e apresentava a apelação antes. Havia casos em que ela era considerada intempestiva, não foi apresentado dentro do prazo recursal, né? Essa era uma excrescência que agora está positivada, né? Então não tem mais dúvida, não vai mais acontecer. Intimação pessoal da parte, isso também é uma discussão que aqui no Rio Grande do Sul a gente tínhamos muitas ações no tempo atrás contra a Brasil Telecom, era uma discussão que havia importante na questão da aplicação da multa relacionado a algumas ações que a Brasil Telecom, intimações que a Brasil Telecom recebia, ou mesmo até para depositar o valor, né? Então, havia toda uma discussão. Na verdade, o STJ já vinha mais ou menos pacificando isso, mas o que diz o dispositivo 231, parágrafo 3º? Quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela parte, o dia do começo do prazo,
corresponderá à data em que se der a comunicação pessoal à parte, e não ao seu, ou seja, quando tiver que ser praticado sem a intermediação do representante judicial, ou seja, não adianta intimar o advogado, né? Tirar do Serasa, coisas desse tipo, assim, há que ser a intimação pessoal da parte. Esse é um ponto novo. O termo inicial do prazo para contestação, eu já coloquei que está relacionado com prazo, né, mas já está lá um pouco mais adiante, que essa é uma alteração importante, vamos falar um pouquinho, vamos voltar nela, mas lembram hoje como é que funciona no processo civil, no procedimento ordinário. O réu recebe a citação, ele tem 15 dias para contestar da juntada do mandado, da carta de citação, enfim, aos autos, né, ou da carta precatória que for. Enfim, 15 dias da juntada aos autos. Agora não, como regra, haverá uma audiência de mediação ou conciliação e o prazo para contestar deverá iniciar a partir da audiência, caso não se componham as partes, não é? Nós vamos falar um pouquinho mais disso ali adiante, mas quando é que tem a hipótese de não acontecer a audiência, né? Quando ambas as partes manifestarem pelo seu desinteresse na ocorrência da audiência. Mas a ressalto aqui que mudou isso, já não é mais 15 dias da citação, é 15 dias, ou, como regra, da ocorrência da audiência de conciliação e mediação, ou da manifestação do réu de que não tem interesse na ocorrência da audiência, desde que o autor também tenha assim se manifestar. Vamos voltar a esse ponto em seguida. Tem um ponto que eu gosto de chamar de 15 mais 15, que também é relacionado com prazo, que isso é novo, prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Como é que é hoje lá no 475J? O réu é intimado para cumprir a sentença em 15 dias. Se não fizer, tem que haver ser expedido um mandado de penhora e avaliação. E, efetivada a penhora, o réu tem mais 15 dias para apresentar a impugnação. Hoje funciona assim. Vai funcionar um pouco diferente agora com o novo CPC. Então, o executado é intimado para pagar em 15 dias. Se ele não decorrer desse prazo, independente da intimação, se ele não depositou o valor, já começa a correr o prazo de mais 15 dias para ele apresentar a impugnação, independentemente de penhora. Isso é uma vantagem que se tem. Se ganha um tempo aí, porque naquele lapso entre os 15 dias para pagar e até que se efetivasse a penhora, havia margem para uma delonga desnecessária, não é? Então, com essa alteração se ganha em agilidade. Decorreu o primeiro prazo de 15 dias para pagar. Não pagou, começa a correr mais 15 para impugnar independentemente de penhora. Por fim, nessa lâmina aqui, tempus regit actum, que é isso? Lá no artigo 1046, é aquela regra que já existe, já integra o nosso direito processual civil, já de longa data, que é aquela segundo a qual as normas do processo civil se aplicam a todos os processos que estão em andamento quando entrar em vigor. Então, a partir do dia 16 de março, todas as regras, inclusive por óbvio a questão dos prazos, passam a entrar em vigor automaticamente. É bom estar atento a isso, porque certamente sempre haverá alguma discussão nesse momento de transição. Então, só para relembrar essa regra que já está no nosso sistema. Vamos adiante. Sobre prazo era isso. Vamos falar agora um tema que é de muito interesse da classe dos advogados, dentro da qual me incluo com muito prazer, né, com muita honra. Né. Tivemos alguns avanços aí, é importante falar que a OAB teve uma participação efetiva aqui, conseguimos ter alguns avanços importantes, né, na questão dos honorários. Então, esse artigo 85 tem 19 parágrafos, tá? Então começa, se bem que tem algumas coisas aqui, eu vou falar para vocês que talvez tenha sido um tiro na culatra, mas vamos lá, a intenção, muito embora a intenção tenha sido muito boa. Essa questão bom, primeiro a questão também acaba a discussão, honorários cumulativos, ou seja, cabem honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório, definitivo, na execução
e nos recursos interpostos cumulativamente, né? Então, havia um pouco de discussão, em dado momento, se cabia honorários no cumprimento de sentença ou não, né? Havia alguma discussão. Então, agora está claro que está positivado, não se discute mais, cabem honorários em todas essas fases do processo, cumulativamente, né? O que diz o artigo 3º, traz um avanço bastante importante nas causas envolvendo a fazenda pública. Há todo um regramento lá, definindo as faixas de percentuais conforme o valor da causa ou o proveito econômico, tá? Então, até uma determinada faixa de salários mínimos, que eu não tenho aqui o texto da lei, mas se não me engano, até 200 salários mínimos, fica entre 10% e 20%, de 200 acho que 2.000, muda a faixa de percentual. Cria uma tabela para definir os honorários. Isso é muito bom. Eu tenho um colega que, mais de uma, lembro agora aqui de um colega que advoga em questões de IPTU, não é? E para um cliente privado, e são comuns os casos de ter assim, R$200 de honorários, R$100 de honorários, né? Então, essa questão do aviltamento dos honorários nas causas envolvendo a fazenda pública tende a diminuir muito, não é? Então, esse é um ponto importante que eu chamo a atenção para os senhores olharem, principalmente quem atua nessa área tem bastante interessante. Aqui que eu disse que é uma inovação interessante nos honorários recursais, no parágrafo 11º, porque pode ser um tiro no pé. O que significa? Está garantido são garantidos honorários na fase de conhecimento, fase ordinária, e depois, o que diz a lei? O tribunal julgar recurso majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho, sendo vedado. Aqui vem ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários, ultrapassar os limites do parágrafo 2º e 3º, ou seja, ultrapassar de 10% a 20%. Ultrapassar os 20%. Tem colega que diz, mas o juiz nunca dá em primeiro grau 20%. Eu discordo. Há sim situações em que o juiz tende a dar 20% de honorário já no primeiro grau. O que vai acontecer com essa modificação aqui? O juiz, sabendo que ainda vai vir a fase recursal, tende a diminuir aquelas situações em que o juiz vai dar honorários de 20%, porque já vai ter batido no teto, né? Acho que é legítimo se pensar uma forma de remunerar o trabalho do advogado na fase recursal, não é? Mas seria interessante, e argumentos que eu ouvi favoráveis a isso, se não tivesse limitado aos 20%, se pudesse extrapolar, se pudesse chegar talvez até 30%, não é? Cumulativamente. Aí sim haveria vantagem. Há uma possibilidade de que a gente fique no primeiro grau limitado a um pouco menos dos 20%. Né? Mas, de toda maneira, isso aqui a gente vai perceber na prática como é que funciona. Né? O parágrafo 14º trata da natureza, isso sim é uma vantagem boa, a natureza alimentar dos honorários e a vedação da compensação. Né? Com isso aqui, com a vedação da compensação, se revoga taticamente uma súmula do STJ. Vejam o que diz o parágrafo 14º. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. O que dizia a súmula 306 do STJ que com esse dispositivo acaba sendo revogado? Diz ainda a súmula. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte. Mas, enfim, o STJ simulou a possibilidade da compensação dos honorários, né, que é também um clássico dos advogados sempre foi contra isso e agora está positivado, não pode mais compensar, né, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Está no texto da lei agora. E também uma outra vantagem, uma conquista dos advogados públicos é a previsão de recebimento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos. Havia uma discussão aí que agora passa a ficar pacificada. Quanto a honorários é isso, vamos indo adiante aqui para a gente cumprir o nosso programa. Vamos agora falar um pouquinho das alterações da tutela provisória, né? Primeira coisa a se dizer é que agora a tutela provisória passa a ser
o gênero, não é? E a gente que sempre estudou a vida inteira, eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Ovidio Batista, né? E ele é uma das pessoas que, enfim, não só ele, mas que ele ensinava isso, está nos livros dele, né? Que a tutela cautelar é temporária e não provisória, é uma distinção entre temporariedade e provisoriedade, né? Temporário é aquilo que tende a deixar de existir. No clássico exemplo dele, os andames da obra, que estão em volta da obra, quando a obra ficar pronta, os andames vão sair de lá, né? Isso é temporário, tá? Ela está acautelando, é temporário. E as fundações da obra, como é que chama? Enfim, os alicerces da obra são provisórios, porque em seguida, em torno deles, vai surgir o prédio, né? Nesse exemplo que o professor Ovidio sempre dava e está nos livros dele, né? Então, a provisoriedade é própria da tutela, da antecipação de tutela, né? A tutela cautelar é temporária, mas como quer que seja, o texto da lei agora trata o gênero é a tutela provisória, que aí então a tutela provisória passa a ficar dividida na tutela de urgência, não é? E na tutela da evidência. E a tutela da urgência, aquela que, via de regra, pode se obter em caráter antecedente ou em caráter incidental, né? O Código prevê, tem um regramento para ambas, não é? Um detalhamento maior para a tutela antecedente, né? Então, a tutela de urgência, o que diz lá, os requisitos gerais para a tutela de urgência estão lá no artigo 300 do novo Código, e passam a ser agora a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, né? Esses são os requisitos gerais da tutela de urgência, tá? Então, probabilidade de perigo, probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tá? Bom, e a tutela da evidência é uma novidade, vamos dizer assim, da maneira como está positivada, muito embora já existisse já fosse possível dentro do nosso sistema, não é? Mas ela passa a estar positivada também. E a questão, essa é uma vantagem interessante. As questões acima são muito mais uma questão de reorganização, nomenclatura, quer dizer, deixa de existir o procedimento cautelar típico, o processo cautelar típico o procedimento cautelar passa a ser atípico, não é? Mas o que nós temos aqui de interessante é o que está lá o estudo da estabilização da tutela antecipada, porque isso na prática é muito comum. A gente tem situações, por exemplo, em que uma parte, dou um exemplo prático, a parte que está tendo um desconto indevido na sua folha de pagamento, né, de algo, isso é um caso concreto, tá? Uma pessoa que teve uma operação com um banco, questão de 10 anos atrás, está prescrito já, passou a receber de um órgão público e o banco começa a descontar do seu salário 30% todo mês, né, daquele valor que passa a receber. Bom, mas o débito está prescrito. Bom, se ingressa com uma ação, qual é o objetivo dessa ação? O que essa pessoa quer? Que pare o desconto, que cesse o desconto. Como é que ela demonstra isso? Demonstra com a probabilidade do seu direito, não é? Demonstra que se trata de um débito contraído já há mais de 10 anos, que o banco foi inerte em exigi-lo, aquele débito, né? E isso demonstra que é uma verba alimentar, que é o salário dela, que ela não autorizou o desconto, né? O que essa pessoa quer? Qual é o bem da vida que ela quer? Ela quer que cesse o desconto, ponto. Bom, o que a gente faz hoje? A gente pede antecipação de tutela e pede ao final a declaração de que ela tem o direito, de que aqui deve estar prescrito, né? De que ela tem o direito de não ter aquele desconto, enfim, se pede o mérito da causa. Hoje, o artigo deixa eu achar aqui, eu não tenho copiado aqui ele, deixa eu ver se eu tenho aqui o texto da lei. Não tenho aqui o texto da lei, mas o que importa é o seguinte: a parte pode na sua petição inicial se limitar apenas a formular o seu pedido de antecipação, não é?
da sua tutela de urgência, apenas indicando qual seria o direito de fundo que ela reclamaria, um pouco semelhante ao que hoje existe no procedimento cautelar, né? Eu não preciso, e aí, deferida essa liminar, abre-se a possibilidade de, então, o autor complementar a sua petição inicial, aí sim com demais fundamentos necessários para obter a decisão de mérito, mas, se a parte ré não recorre, essa decisão tende a torna-se estável, ou seja, é possível que esse processo não precise ir adiante, isso é muito, do ponto de vista prático, é muito bom, né? Se encerra o processo ali com aquela antecipação de tutela, né? O processo é extinto, e por um período de 2 anos, né? O que diz a lei? Olha só, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência que seguiu o processo. Ou seja, a parte ré, via de regra, tem até 2 anos para reabrir a discussão, digamos assim, né? Para tentar reformar essa decisão que concedeu a tutela antecipada, né? Há uma estabilização, não se fala em trânsito julgado, não ocorre o trânsito julgado, mas ocorre uma estabilização daquela tutela antecipada. Do ponto de vista prático, é sensacional isso, né? Eu acho que esse é um instituto que tende a pegar, tende a ser bastante prático. Então, fica aqui a dica para examinar um pouquinho dessa questão da estabilização da tutela antecipada, bem dentro do propósito da nossa conversa hoje, que é levantar os temas, tá? A gente não vai aprofundar, não vamos detalhar, vamos só levantando. Vamos lá que a gente já tem, que o tempo está indo, né? É interessante mencionar que a gente tem a ideia de preparar um outro programa em que a gente tende a detalhar um pouco mais, tá? Já fica aí, inclusive, a dica para quem tiver interesse. Bom, o próximo tópico aqui ainda na parte geral trata do negócio jurídico processual. Importante falar, no primeiro momento, que se negocia sobre o processo, né? O negócio jurídico aqui não é um negócio sobre o objeto litigioso. Isso é a transação, a autocomposição, que já é conhecida. Não estamos falando aqui de autocomposição e de transação, não é uma negociação sobre o objeto da lide, sobre eu entrei com uma ação para rescindir o contrato e receber lá R$80 mil de indenização. Não estou negociando se eu vou receber 60 ou 70, não é objeto do litígio. Se negocia sobre as regras do processo, tá? Pressupõe, então, esse modelo que também se chama comparticipativo ou cooperativo, em que as partes cooperam para obter um resultado efetivo do processo, não é? É muito mais do que ou seja, se supera aquela ideia do processo adversarial, né? Vocês não deixem de tomar uma aguinha que é o tempo que está meio ruim, eu estou com a voz já secando. Bom, e o CPC traz lá, então, dois dispositivos bastante interessantes, que são o artigo 190 e o 191, né, que tratam o 190 tratando dessa cláusula geral de negociação processual, né, possibilitando, naqueles casos que as partes sejam plenamente capazes, que o processo admita a autocomposição, que se estabeleçam mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa, né? Então, pode-se negociar ou ajustar, por exemplo, sobre ampliação ou redução de prazos para recurso, né, procedimentos. Pode-se, por exemplo, se transacionar para que não haja, que a apelação não tenha efeito suspensivo. Pode ainda se acordar que não se promoverá a execução provisória, por outro lado, né? Então, assim, esses são exemplos de coisas que podem ser tratadas aqui, né? E o artigo 191 trata da calendarização do processo, estabelece as datas em que vai ocorrer a audiência, dá para estabelecer uma discussão que mas dá para estabelecer a data da sentença sem quebrar uma outra regra que eu não mencionei aqui, mas que é da ordem, a obrigatoriedade da ordem cronológica de conclusão para dar sentença.
Sim, basta que se marque uma sentença e que o juiz dê a sentença na audiência. Dê a sentença na audiência e isso está resolvido. Então, como quer que seja, está lá no artigo 191 a possibilidade das partes fixarem o calendário para a prática dos atos processuais. Tá? E aí, um ponto importante aqui, que fixadas as datas, não há mais intimação das partes. Né? Aqui diz lá o parágrafo 2º, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Estabelecido o calendário, não precisa mais essa intimação, porque as partes já estão automaticamente intimadas em todo aquele cronograma. Isso já se usa na arbitragem, de novo, é uma prática. Quem já trabalha com arbitragem vai ter uma vantagem nisso. Né? Aqui uma percepção um pouco minha, mas que eu já confirmei em alguns textos que tenho lido por aí, de que a tendência é que seja mais efetivo na fase pré-processual, ou seja, já estabelecido em cláusulas contratuais. Isso leva a que, principalmente no mundo corporativo, os advogados que trabalham com consultivo, né, que trabalham com elaboração de contratos, vão ter que ouvir e falar um pouco com os seus colegas de contencioso. Eu já fui advogado de contencioso, já tive a oportunidade de, mesmo antes disso aqui, de trabalhar em conjunto com meus colegas do consultivo, né, no sentido de já construir os contratos prevendo as possibilidades de litígio. Né. Então, isso tem um espaço, inclusive, de atuação profissional que tende a ampliar aqui. Então, é mais uma sugestão de um tópico, de um hot topic, para usar uma expressão moderninha, né? Um hot topic, para também se examinar, um tópico quente, tá? Vamos andando, então, pessoal. Imagino que o pessoal tenha perguntas, mas no final a gente vai ter o espaço para isso, tá? Vamos caminhando um pouquinho mais. Agora, entramos, então, na parte especial. Né? Vamos falar um pouquinho, alguns aspectos específicos aqui na parte especial. E aí iniciamos justamente falando aqui. Vamos lá, da questão da solução consensual dos conflitos, tá? O primeiro aspecto que a gente pensar pode ser que haja uma barreira cultural, porque a nossa cultura, o que a gente aprende na faculdade, os advogados e a prática profissional, e a gente vai aprendendo com os colegas mais antigos, né, é no sentido de ganhar processo. Nós queremos ganhar processo. Ainda culturalmente nós queremos dar curva no outro cara e ganhar o processo. Essa que é a realidade. Então, essa ideia de se trabalhar para um consenso, ter o processo civil como instrumento de pacificação social, é uma evolução que acho que é muito alvissareira, né, em termos, inclusive, de amadurecimento da nossa cidadania, amadurecimento ético da nossa sociedade. Isso tem efeitos muito profundos, né, no momento em que os desafios que nós vivemos hoje enquanto coletividade, né, nos obrigam a isso, né, enfim, toda essa loucura que a gente está vivendo no dia a dia de violência e tudo mais, né, essa iniciativa institucional do país de trabalhar com a ideia de resolver pelo consenso os conflitos é muito bem-vinda, né? Bom, como quer que seja, lá no CPC, a parte da disciplina das regras está ainda na parte geral, lá no artigo 165 ao 175, né? Disciplina várias questões, inclusive a questão dos CEJUSC, né? Os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos. Estão lá previstos nesses dispositivos como vão se habilitar os mediadores e conciliadores, né? Vão estar habilitados junto ao Poder Judiciário, a possibilidade de haver mediação e conciliação por mediadores e conciliadores privados, inclusive a possibilidade de se criar um quadro de carreira através de concurso público para os tribunais, né? Uma série de regras bastante interessantes. Há uma regra no artigo 67, parágrafo 1º, que traz alguma dúvida, algum questionamento, que essa questão do conciliador ou mediador não poder exercer advocacia no juízo que desempenha a sua função. Então, eu estou aqui em Porto Alegre, poxa, eu gosto de trabalhar com conciliação, mas se eu for trabalhar aqui em Porto Alegre, aí não vou poder advogar?
né? Então, há uma dúvida. Já havia discussões, mas o que é o juízo? O juízo é pô, se eu tive um processo na 14ª Vara Civil, então não posso mais atuar lá, mas na 12ª eu posso. Isso aqui ainda também talvez vai ter que ser disciplinado na prática, ou o CNJ, ou até o próprio Poder Judiciário mesmo, né? Não quer que seja, estão ali as regras enfim, como é que funciona a estruturação da atividade dos mediadores e conciliadores, tá? Já na parte, estou brigando com a máquina. Deixa eu ver, foi? Deixa eu ver se foi. Ah, tá. Qual é a distinção, assim, toda hora que está falando de conciliação e mediação como se fosse uma coisa só. Tem uma diferencinha básica, que é o seguinte, o conciliador é aquele profissional que atua nos casos que já há algum vínculo. Está lá no artigo 165 também, tá? Parágrafo 2º e 3º do CPC. Nos casos que há algum vínculo entre as partes, né, ele pode sugerir soluções, né? Claro, o que diz a lei, não sei, é um pouco meio óbvio, mas às vezes pode ser dito, né? Sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Não o conciliador, realmente, é aquele cidadão que tem que estar ali para tentar auxiliar, para facilitar, ele pode sugerir soluções positivas, né? Isso é o que muitos profissionais já fazem na prática, na atuação profissional. Eu já faço isso, os colegas, a maioria que a gente convive já procura fazer isso, né? É muito comum na prática minha e de outros colegas aí, quando chega um cliente para nós, eu procuro, por exemplo, isso é até uma sugestão para quem está iniciando a profissão, antes de tocar a ação, entrar no fórum, muitas vezes eu mando uma correspondência ou eu faço um contato telefônico com a outra parte. Olha, fui contratado pelo seu fulano, se estou com um caso assim, né? De saber se eu tenho interesse de conversar sobre o assunto antes da gente, né? As reações são as mais diversas, né? Desde me mandar tomar lá naquele lugar que você sabe, né? Até, poxa, que bom que o senhor me ligou, vamos conversar. E digo assim, lhes digo assim, há um índice de solução bastante interessante, tá? Bom, e o que é um mediador? Um mediador é um pouquinho diferente, é aquela pessoa que atua nos casos em que já há um vínculo. Então, o conciliador pode ser assim, um acidente de trânsito, né? Pode ser uma relação, até um relacionamento, um contrato bancário, né? O mediador atua naqueles casos em que há um vínculo entre outras partes. É muito comum no direito de família, não só, mas direito de família, direito societário, né? Qual é a função do mediador? Não é necessariamente sugerir uma solução para o conflito, né? É auxiliar os interessados a compreender as questões, né? E auxiliá-los a restabelecer a comunicação. Muitas vezes não estão nem dialogando mais, né? Então, a função do mediador e existem técnicas específicas, dinâmicas específicas para isso, né? Que auxiliam a que as pessoas voltem a conversar. A primeira coisa, voltar a conversar, e muitas vezes esse diálogo, restabelecendo essa comunicação, se consegue se encaminhar alguma coisa agradável, alguma coisa, chegar a um bom termo, tá? Então, como é que está isso previsto lá no procedimento comum? O réu passa, então, agora a ser intimado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, né? E aí, bom, em comparecendo as partes, e está escrito lá que pode ocorrer mais de uma audiência, inclusive, em comparecendo as partes e se compondo, se lavra ali a composição e se extingue o processo. Em não havendo a composição, aí sim se inicia o prazo para contestar. Existe a hipótese de não ocorrer a audiência. Como é que funciona isso? Para isso, dois requisitos têm que acontecer. O autor, já na inicial, precisa manifestar o seu interesse de não ter interesse, dizer que não tem interesse na audiência, na realização da audiência, né? E o réu também, 10 dias antes da audiência, também tem que protocolar a petição dizendo não tem interesse de conciliar, né? Se os dois não fizerem isso, a audiência vai acontecer e quem não comparecer vai receber uma multa, tá? Claro, pensando aqui, olhando como se diz, os anos de praia, né? Tem um espaço com uma chincana aqui que é o seguinte: o autor entra com a ação e diz, não tem interesse de conciliar. O réu
mesmo não tendo interesse de conciliar, ele se cala, ele força a audiência só para ganhar um pouquinho mais de tempo, entendeu? Isso pode acontecer, e aí o prazo ele começa a contar da audiência, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, tem margem, mas, né, cabe até ao juiz valorar, perceber isso, né, à luz, inclusive, daqueles princípios que nós vimos lá no início, né, principalmente a boa-fé, a cooperação, né, se eventualmente perceber isso. Mas conhecendo como a coisa é, né, de novo, são as barreiras culturais, tá? Isso com relação à solução consensual dos conflitos. Vamos falar agora o próximo item aqui, que é sobre a contestação. Então, sobre o termo inicial nós já falamos, então, um pouco, né? Que ela é a partir da audiência de contestação, se caso não chegue a bom termo, ou desde que uma das partes manifeste o seu desinteresse, do momento em que o réu protocola a petição, em até 10 dias antes da audiência, 10 dias ou mais antes da audiência, daquele momento ali começa a correr os 15 dias para ele apresentar a sua defesa. Tá? E na matéria da contestação, que estava no 337, é importante dizer que não existe mais a exceção de incompetência, né? E não existe mais a impugnação ao valor da causa ou a JG em autos apartados. Tudo isso agora é matéria da contestação, lá no 337. Tá? Então, agora, esses temas todos são tratados como preliminar de contestação. Né? Já havia na prática, eventualmente, alguns colegas que já faziam isso, né? Faziam isso hoje, no regime atual, né? De forma equivocada, mas já eram visionários, na verdade, né? Já estavam prevendo o que viria lá na frente, já estavam fazendo, né? De certo modo, é uma tentativa de não tumultuar o processo, né? Principalmente em termos de autos físicos, quem tem experiência sabe, aí fica aquele monte de coisa, aqueles apelos e tal. Agora, com o processo virtual vai mudar um pouquinho, né? Mas de toda maneira vai estar numa peça só, facilita. Não tinha, se a gente pensar objetivamente, não tinha sentido de ser como era, tá? Bom, mas então é um ponto interessante, tá, pessoal? Não, a partir de março de 16, não considerem fazer incidente de impugnação ao valor da causa, ou a JG, né? Assistência judiciária gratuita, né? E muito menos a exceção de incompetência, tudo agora como preliminar de contestação, tá? Vamos lá, então. Vamos falar sobre um outro ponto interessante, que são os requisitos da sentença. Isso aqui está dando pano para a manga, né? Deixa eu ver se eu tinha um exemplo aqui, ver se eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês aqui. Bom, como é que está aqui, ó? Já abri aqui. Bom, os requisitos da sentença se mantém lá no caput do 489, que é o relatório, a fundamentação e a decisão. Isso se mantém. A novidade está no parágrafo 1º, né? Se considera não fundamentado, né? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aí vem os dispositivos que estão mais ou menos aqui, que se limite simplesmente a reproduzir um texto de lei, né? Só reproduzir a lei, que apresente conceitos jurídicos determinados, porque violou a boa-fé, violou o princípio da proporcionalidade, coisas assim, né? Que apresente motivos genéricos que poderiam se prestar a qualquer tipo de decisão, né? Que não enfrente todos os argumentos trazidos pelas partes. Há uma polêmica aqui, eu diria polêmica, a Escola Nacional de Formação da Magistratura lançou isso, dá para procurar na internet, tá? Os enunciados recentemente tentando traduzir o seu entendimento aqui com relação a vários dispositivos do novo CPC, inclusive esse aqui, né? No sentido de que desde que se enfrente os argumentos necessários para decidir, necessariamente não há que se enfrentar todos os argumentos. Há uma discussão a se fazer aqui, né? Se invocar simplesmente uma súmula, um procedimento sem relacionar ao caso concreto, né? sem dizer por que está relacionado com aquele caso, ou deixar de seguir um precedente, uma decisão, que seja uma decisão em série de recurso repetitivo ou de demandas repetitivas, né?
deixar de aplicar um caso sem fazer o que se chama o distinguishing, né? Sem mostrar distinção, sem mostrar que não cabe para aquele caso, né? Um exemplo recente agora de uma decisão, estava pesquisando relacionado com o uso capião, tá? Agora não sei que deu uma onda, agora estou lidando esses dias agora com 3 ações, 3 casos de uso capião, cada qual mais cabeludo, às vezes vem umas ondas, assim, agora eu uso capião. Bom, vejam essa decisão recente aqui do nosso tribunal. Ação de uso capião, pedido liminar de manutenção de posse, liminar indeferida. Requisitos do artigo 927 do CPC, né? Que é lá a questão da manutenção da posse, né? Nos termos do 927 do CPC, aí poderia abrir aspas, né? Tratando-se de pedido liminar de manutenção de posse, faz necessária a demonstração da posse, da turbação praticada pelo réu, da data da turbação, da continuação da posse, embora turbada, reproduzindo o ato normativo. Na hipótese, não lograram os recorrentes demonstrar a existência de turbação ou sequer indício desta, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu liminar, negado o seguimento ao grau de seguimento. Isso aqui é só a emenda, tá? Mas, bom, se tu abrir o texto do acordo da decisão, não tem nada diferente, só tem um pouquinho mais de coisa escrita, mas não muda nada. Então, assim, não lograram os recorrentes demonstrar a existência de turbação ou sequer indício desta. Por quê? Impondo-se a manutenção da decisão. Por que não demonstrou? Então, esse é um motivo genérico que poderia ser aplicado a qualquer outra decisão. Esse é um exemplo agora. Decisão agora de 9 de outubro de 2015. Tá? Foi julgado agora, foi semana passada isso. Né? Semana passada? Semana passada. Então, isso já está presente. Né? Que a gente vai ter também uma mudança cultural importante. Tá? Então, fica aqui um outro toque para examinar esse ponto aqui. Tá? Bom, algumas modificações já com relação ao cumprimento da sentença. Tá? Esse dispositivo aí de que é possível, num acordo, admitir estranhos ao processo. A autocomposição judicial pode envolver terceiro sujeito, sujeito estranho ao processo e versar sobre a relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Né? Uma ação de busca e apreensão, né, que o objetivo da ação é buscar um bem em que se faz um acordo para se pagar o débito, parcelar o débito. Né? Ou uma ação em que um terceiro que não integrava o processo se obriga a fazer o pagamento. Ingresso, claro, naquele momento ali, né? Ele tem que haver a anuência dele. Né? Então, há um alargamento aí das partes, tá? Então, esse é um ponto novo que não havia no CPC 73. A possibilidade de se protestar a sentença, havia uma discussão sobre isso, se era possível ou não era, já estava quase superado, esse é um ponto quase, ainda havia discussão se podia ou não, né, com base na lei dos protestos, agora está positivado no artigo 527, isso é interessante, porque em muitos casos, se protestando a sentença, se cria uma dificuldade para aquele que é está protestado, uma dificuldade inclusive cadastral, né? E se abre, então, em tese, se aumenta a possibilidade de uma composição, que a pessoa passa a ter interesse em resolver aquilo, né? Dar uma solução para aquele caso. Né? Também se está em nome da efetivação, efetividade do processo. Está previsto agora também a questão da fixação de honorários de 10%, já no início do cumprimento de sentença, não havia isso, havia somente a previsão de honorários lá na execução extrajudicial, não falava em percentual, só dizia que o juiz já podia fixar honorários. Agora aqui abre-se a possibilidade, já está prevista a possibilidade de fixar honorários e de 10%, né? Já adianto que lá na execução extrajudicial também está fixado em 10%, com a possibilidade de reduzir a metade se o réu pagar em 3 dias. Né? Bom, os detalhes do procedimento da cumprimento de sentença. Vamos falar um pouquinho de recursos, né? Eu estou tocando nesse ritmo, porque a gente já está um pouquinho além do tempo, mas já estamos mais para o final. Tá? Algumas modificações importantes. Não há mais agravo retido. O agravo retido é aquela recurso que desafiava a decisão interlocutória, que depois tinha que ser ratificado quando da sentença, né? Quando da apelação, desculpa. Não há mais, né? Agora,
essas questões que não sejam as questões que o juiz decide na fase de conhecimento, que eu, parte, não concordo, se não for o caso de agravo de instrumento, então a gente traz como uma preliminar na apelação. Vai se julgar tudo na apelação, ou seja, não há mais a necessidade do agravo retido. Do ponto de vista de racionalização, de praticidade, é um importante avanço. As hipóteses do agravo de instrumento estão lá no 2015, tá? São 13 dispositivos, tá? Eu indico para vocês lá, não vamos comentar um por um aqui, mas, por exemplo, a questão da tutela provisória, né, óbvio, né? Se alguém tem esse benefício da tutela provisória cautelar ou antecipada, né? Alguém tem uma decisão contrária, aí tem que se atacar por meio de agravo de instrumento. Há uma série de outros dispositivos ali, tá? Essa mudança aqui tem causado polêmica, surgiu por conta dessa mudança aqui, na questão do juízo de admissibilidade ocorrer só no tribunal para qual é dirigido o recurso, seja apelação, seja recursos especiais. Por conta disso, chegou a sugerir, inclusive, o adiamento da entrada em vigor do novo CPC, tá? Porque hoje em dia os tribunais locais fazem um verdadeiro filtro, né, do que vai ser admitido para os tribunais superiores. É bem verdade que dessas decisões cabe um agravo de instrumento que acaba indo igual para o Tribunal Superior, né? Mas, de qualquer maneira, já se faz um filtro aí e alguns acabam ficando pelo caminho. Agora não. Agora, todo o juízo de admissibilidade será feito pelo Tribunal de Destino, tá? Então, está havendo o pessoal está buscando se adaptar para isso, né? Está havendo um movimento aí, mas é uma mudança interessante. Os recursos vão subir igual, né? Vamos ver como é que vai ser na prática, como é que vai se dar. Outro ponto importante é que os prazos recursais passam a ser todos eles de 15 dias, com a única exceção do desembargo de declaração, porque, por exemplo, hoje a gente tem um agravo de instrumento 10 dias, né? Passará a ser de 15 dias. Então, todos os prazos recursais são unificados, à exceção do desembargo de declaração, que continua sendo de 5 dias. Tá? Ainda com relação aos recursos, a inclusão ali nas hipóteses de cabimento do desembargo de declaração, a questão do erro material. Tá? Então, a gente tem a omissão, obscuridade e contradição, se mantém, isso já existe hoje, e além disso, a questão do erro material. Né? Erro material é quando erra o nome das partes, quando, enfim, erros que muitas vezes se dá por conta do copia e cola. Né? Às vezes, na pressa, acaba, João entrou com ação contra Maria, aí sai lá assim, condeno Pedro a indenizar José. Né? Esse é um exemplo de erro material, então isso pode ser corrigido. Né? Outro aspecto dentro dos recursos, há que eu chamo assim de consolidação de algumas coisas que já vinham ter sido na jurisprudência, né? Consolidação e até mesmo consolidação dos entendimentos dos usos do fórum. Né? 3 dispositivos ali, esse 1023, parágrafo 2º, é aquela situação em que se ingressa com embargo de declaração e se o juiz, se há a possibilidade de haver uma modificação, atendendo ao princípio contraditório, né, modificação à decisão, o embargado tem que ser intimado para falar. Né? O juiz intimará o embargado para querer manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Então, assim, quando perceber que a outra parte ingressou com um embargo de declaração e for intimado para manifestar-se, abra o olho. Né? Isso já vem acontecendo em alguns casos na prática, né? já está se... Mas agora, de novo, é texto de lei. Né? Se abre a possibilidade para, em não sendo a parte embargada intimada para falar e em havendo a modificação da decisão, abre a possibilidade para um recurso com esse fundamento. Né? Pela não observância do princípio do contraditório. Né? O 1024, parágrafo 5º, também a questão da necessidade de ratificar, por exemplo, ingressei com apelação, aí outra parte ingressa com embargo de declaração. Né? Os embargos são julgados. E aí
publica a decisão indeferida, ou seja, rejeitada, não houve alteração nenhuma na decisão. Houve já decisões de que, se a parte, depois do julgamento desse embargo, se a parte apelante não ratifica a sua apelação, ela não é conhecida, né? Isso também tem diminuído, mas recentemente, no caso no escritório lá, em que o colega veio, poxa, olha só, Márcio, não houve alteração alguma, a gente já tinha apresentado a apelação, o que tu acha? Na dúvida vamos ratificar, né? Vamos ratificar porque, né, vai que, né? Então isso é presente hoje ainda, então isso vai servir. Então, se houve a decisão e foi embargada, se os embargos não modificaram absolutamente nada naquela decisão, a outra parte embargou, né? Não modificou nada a decisão, eu que já apresentei minha apelação, não tenho mais obrigação de ratificar as razões da minha apelação. É também bastante racional, tá? E o 2025 é aquela questão do pré-questionamento, né? O pré-questionamento, muito embora não esteja previsto em texto de lei, né? Tem algumas súmulas que tratam disso. O que diz o 1025? Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração tenham sido inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal considere, o Tribunal Superior considere existentes as hipóteses de embargo de declaração, né? Que é erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, ingressei com os famosos embargos de declaração para fins de pré-questionamento, né? Se o tribunal diz, não é caso de embargo de declaração, e aí depois ingressa com recurso especial, por exemplo, havia decisões em que, bom, como teus embargos foram rejeitados, não havia, não se configurou um pré-questionamento, deixa inclusive de conhecer o recurso especial, né? Jurisprudência defensiva. Né? Com esse dispositivo aqui, claro, caso o Tribunal Superior entenda realmente ter havido omissão no exame no exame dos dispositivos que o recorrente alega, considera-se pré-questionado ou pré-questionado a matéria, mesmo que os embargos tenham sido rejeitados, que o tribunal recorrido, o tribunal tenha rejeitado os embargos. Também é uma alteração que na prática ainda se vê, mas com mais raridade, mas de qualquer sorte está agora positivado. Tá? Uma novidade, essa possibilidade da fungibilidade, ou seja, os embargos de declaração podem ser recebidos quando o tribunal assim entender, já como agravo interno, né? Aquele agravo que desafia a decisão monocrática, né? Para obrigar que o colegiado examine a matéria. Então, eventualmente, uma decisão monocrática. Antes de ingressar com o agravo interno, a parte ingressa com embargos de declaração. Se o julgador entender que não é caso de embargos, ele pode, desde já, receber como agravo interno. Atalha uma etapa, né? E também previne a chicana, né? Que previne o embargo protelatório, né? O camarada é caso de agravo interno. Não, mas para ganhar um tempo antes eu vou entrar com embargo de declaração. Mais dependendo da situação, até que julgue e publique, ganha alguns meses com isso, né? Então, abre a possibilidade de o tribunal, o jogador, enfim, percebendo isso, não percebendo que seja protelatório, mas percebendo que não é caso de embargos de declaração, já recebê-lo como agravo interno. Isso homenageia a efetividade, mais uma vez. Por fim, caminhando para o final. Bom, né? Por fim, no final é meio repetitivo, mas vamos lá. Algumas questões no processo de execução, alguns pontos só para a gente ressaltar. Possibilidade de incluir o nome do devedor no SPC e afins, né? Basta para isso que se tire uma certidão, tá? Isso está previsto lá no 782, parágrafo 3º, né? A requerimento da parte prevista pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, né? Pode ser através de mandado, enfim, isso aqui tem que se disciplinar na prática como é que vai se dar, né? Outra novidade é a inclusão no rol de títulos executivos extrajudiciais das cotas condominiais. Também se agiliza, porque desde que devidamente documentado, está lá no inciso 10º. Né? Desde que documentalmente comprovadas, né? Então, porque hoje em dia, como é que funcionava isso? Tinha que se ingressar com ação de cobrança,
né, de cotas condominiais, né? E aí depois obter uma sentença para poder executar. Hoje pode ingressar, a partir do novo código, pode ingressar diretamente com a execução. Há um detalhamento também dos requisitos demonstrativos de débito. Quem usa aqueles programas de cálculos, o Abacus, tem outro que agora me fugiu o nome, que é popularíssimo, fugiu o nome aqui, estou ficando velho, fugiu o nome. Mas, enfim, aqueles, mais ou menos, disciplina que tem lá, dizendo o que tem que constar no demonstrativo de débito, né? Mais ou menos a tendência de, a intenção de unificar, né? Então, tem que lá dizer assim, constará o índice de correção monetária aplicada, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final da incidência do índice de correção, a periodicidade da capitalização, se é mensal, se é anual, né, via de regra, captação dos juros, se for o caso, né, se houve algum desconto já, né, então, entendo isso, trazendo essa obrigação de ter a clareza do cálculo, certamente vai se diminuir um pouco, se pretende diminuir um pouco as discussões em torno dos cálculos, vamos ver como é que vai funcionar isso, né. Os honorários fixados, então, já na execução, já em 10%, já havia a previsão no nosso CPC atual de se falar em juiz fixar honorários já na fase ao despachar a petição inicial, só não dizia o valor, né? Hoje, tabela em 10%, com a possibilidade de reduzir a metade se o réu pagar, se o executado pagar em até 3 dias, tá? Bom, e por fim, essa questão aqui da possibilidade de penhora de salários e afins acima de 50 salários mínimos. Isso dá perto de 40 mil reais. Né? Quem ganha 40 mil reais? Né? Poucas pessoas, né? Poucas, acima de 40 mil. Mas, enfim, de qualquer sorte, surge então a possibilidade de penhora, né? Abre-se a exceção à impenhorabilidade de salários, proventos, enfim, subsídios, aposentadoria, pensão, né? A regra é a impenhorabilidade. Hoje abre-se a possibilidade de penhora de salários acima de 50 salários mínimos. Aquilo que exceder hoje perto de 40 mil reais, abre-se essa possibilidade, tá? Bom, então, eram essas as observações, de novo, num voo de pássaro, né, num voo rápido, assim, a ideia é justamente essa, chamar a atenção, despertar a atenção dos senhores, né, não trazer todas as respostas, explorar tudo. Nós temos a intenção de montar um curso mais estruturado, com mais detalhamento, né, de todos esses pontos, né, e de outros também, né. Isso é um projeto que está em andamento, já deixo dito aqui, né, para a gente fazer isso com mais vagar, com uma carga horária um pouco maior, mas, né, aqui é muito mais dar notícia do que está acontecendo e estimulá-los a estudar, porque isso aqui vai entrar em vigor breve, né, e são alterações importantes e cabe aos operadores do direito, seja juízes, advogados, promotores, seja qualquer atuação, ter uma clareza do entendimento e fundamentalmente isso, né, perceber que isso aqui são mudanças no sentido de que esse é o papel que nós, operadores de direito, podemos ter para construir uma sociedade com mais qualidade, né? Né? Deixar uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos. Com isso, então, vou encerrando. Abrimos, então, agora um espaço para as perguntas, né? Aí peço auxílio aqui dos nossos colegas organizadores para ver como é que abre aqui o espaço para as perguntas, né? Olá, professor. Olá. Parabéns aí pela palestra, professor Márcio. Tá, muito obrigado. Vamos agora abrir aqui, né, para as perguntas. E aí, os colegas podem colocar aqui no bate-papo as perguntas, pessoal. Aí eu queria pedir a vocês que colocassem a palavra pergunta antes do texto para a gente identificar aqui com mais facilidade. Porque às vezes as pessoas fazem comentários e tudo no bate-papo, e aí se mistura entre os comentários. E aí colocarem as perguntas, né, todos os comentários, tudo, aí na caixa enviar para, vocês vão colocar todos os membros da equipe que a gente vai receber aqui. Tá? O Itamar, pode colocar no mesmo texto, tudo junto, tá? A palavra pergunta e o texto na mesma mensagem, né?
Pessoal, já tinha uma pergunta aqui de um colega, do Cristiano Moreno. Ele pergunta se ainda há possibilidade de prorrogação de vigência no novo Código de Processo Civil. Está correta a pergunta? Eu não sei se deu para entender. Sim, o nome do colega é o Cristiano, né? É o Cristiano Moreno. Olha, Cristiano, acho que não mais, tá? Se falou sim, houve vozes, inclusive o ministro do STF falou isso, se não me engano o Lewandowski ou o Gilmar Mendes trouxe essa questão, né? Chegou a se cogitar, inclusive, de se apresentar um projeto na Câmara dos Deputados, tá? Mas esse assunto esfriou, até onde eu sei esfriou, né? E a gente já está há cerca de 5 meses, né? Muito pouco provável. Claro que a gente, nesse ambiente institucional nosso, que às vezes é meio conturbado, daqui a pouco a gente tem uma novidade, mas acho muito pouco provável, tá? Tudo que eu tenho se lido e participado de comunidades e coisa, não se fala mais nisso, tá? A tendência é entrar em vigor mesmo. Acho que já está, essa discussão, essa possibilidade foi superada já, né? Joia, professor. Vamos para a próxima pergunta aqui. Muitas perguntas aqui, eu vou ter que dar uma organizada. Vamos lá. Mas vamos lá. Aparecem para mim as perguntas aqui? Não, né? Aparece também. Aí no bate-papo, tem um ícone no topo da tela aí, bate-papo. Isso. Aí eles vão aparecer aí embaixo. Tá certo. Aqui, achei. Tá, agora vi. Legal. Isso. Bom, por exemplo, uma pergunta aqui da Marcele Gulo. Ela diz o seguinte: com relação à impugnação à justiça gratuita, essa também deverá passar a ser feita como preliminar da contestação? Exatamente. Hoje, no nosso regime, né, a gente faz isso através de um incidente de impugnação, né, a concessão da JG, da justiça gratuita, ela passa a ser feita como preliminar de contestação. Está corretíssimo, é isso mesmo. Joia, vamos lá. A Ticiana Capris, ela pergunta o seguinte: poderia falar um pouco sobre o princípio da inércia, sobre a mudança de atos de ofício do juiz? Pois é, Ticiana, o que tu quer saber aqui sobre mudanças de atos de ofício do juiz? O que tu está querendo dizer sobre o princípio? Sim. Pede para comentar, né, de forma... Te entendi. Não, isso segue valendo, né? O juiz, o princípio da inércia segue vigendo, né? Em princípio há necessidade de provocar o juiz, né? Ele segue exercendo dois papéis, na realidade. Segue sendo aquele árbitro das relações entre as partes, não é? E segue tendo que agir mediante provocação, né? Então, claro, eventualmente há previsão de atos que ele pode atuar de ofício, né? Mas como regra não mudou muito. Claro, vai haver nesses princípios em que ele vai atuar em conjunto, né? No negócio jurídico processual, por exemplo, em outras possibilidades, ele vai atuar vai auxiliar, vai atuar em concordância com as partes, né? Então, segue vigindo, como regra geral, o princípio da inércia, sem dúvida. Tá? Vamos ver uma coisa aqui. Já existe doutrina sobre o novo CPC? A Berenice pergunta: já existe doutrina sobre o novo CPC? Já bastante. Tá? O pessoal já está publicando cursos, aqueles cursos tradicionais que ensina na faculdade, né, sobre o novo CPC, já estão comentários sobre o novo CPC, diversos autores já assim, pode procurar, tá? Revista de processo civil, já há uma farta literatura a respeito, tá? Daqui a Fernanda: que tipo de ação o professor entende cabível para o caso de questionar a tutela antecipada estável? Vai ser uma ação me fugiu a palavra agora, mas de desconstituição, de desconstituição da decisão, tá? Uma ação ou para rescindir a decisão. Vai ser uma ação ordinária, né, que vai ter como objeto rescindir aquela decisão ou desconstituir aquela decisão, né? A contagem dos prazos processuais recursais em dias úteis, sim, passam a ser em dias úteis, tá? Está lá a Zeni Nóbrega, né, perguntando, né? Então a contagem dos prazos e enfim, os prazos, processos, prazos de recursos, todos em dias úteis. Todos os prazos de processo passam a contar em dias úteis.
Vamos ver uma coisa que tem aqui, mais alguma pergunta. Só está levantado nas ações que trazem teses idênticas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Vou ler uma pergunta bem comprida aqui do André. Apesar do professor, em certo momento, quando apresenta Dilma sancionou em 16 de março no novo CPC, o ministro Fux expressou a seguinte afirmação: o judiciário hoje está abarrotado através de um contencioso de massa. Há milhares de ações que trazem teses jurídicas idênticas. O que significa dizer que se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais perante a jurisprudência. Pergunto se o senhor acredita que esse pensamento é razoável no novo CPC, prever que uma decisão tomada em determinado processo passe a valer para casos semelhantes e que os juízes de tribunais inferiores deverão seguir o entendimento de tribunais superiores para tornar o processo mais rápido. Sim, acho que sim. A ideia isso temos dois instrumentos, incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Claro, nós temos casos de massa que discutem assuntos de fundo de garantia, poupança, né? Assuntos que são efetivamente idênticos, né? Então, isso tende a desafogar o judiciário e não há porquê mesmo para cada decisão. O que a gente vê, na realidade, é que isso existe na prática, que é um copia e cola, né? O pessoal copia e cola a mesma decisão para vários casos, né? Então, criando esses mecanismos, né, de padronização das decisões, claro, o próprio sistema tem possibilidade de não se aplicar. A técnica do distinguishing, né, que é uma expressão inglesa para dizer que se distingue um caso de outro, né, sempre há possibilidade de se discutir se realmente aquela tese, aquela decisão simulada há de se aplicar a cada um dos casos concretos. Mas acho que temos um avanço aí, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Vamos ver. Vamos ver uma coisa aqui. A Alessandra Cantarotti. Foi citado as ações que envolvem acidente de trânsito, como exemplo de mediação, de conciliação, eu diria. A criação de câmaras arbitrais para atender acidentes de trânsito seria um facilitador para desafogar o Poder Judiciário? Isso, na sua opinião, segundo as novidades do CPC, tem maior solidez? Sim, Alessandra, a ideia, as câmaras, na verdade, bom, vamos distinguir, né? As câmaras arbitrais, elas já existem e elas são voltadas para discutir litígios um pouco mais complexos, em princípio, tá? O que está surgindo são câmaras de conciliação que atuarão em conjunto com o Poder Judiciário, que levarão as decisões para a homologação do Poder Judiciário, tá? Câmaras de mediação e de conciliação, está se estruturando um pouco mais isso, né? E os centros os CEJUSCs, eles vão atuar também em conjunto com o Poder Judiciário, mas sem dúvida, tende a desafogar, não vai ser uma estrutura à parte, em paralelo, né? Mas sem dúvida tende a desafogar, né? Porque menos casos vão ser decididos pelo juiz, objeto de sentença, né? É muito mais sério que chegue para o juiz uma decisão para ser, um acordo para ser homologado do que uma decisão para se julgar, né? Vamos ver. Vamos ver aqui o Maurício. Quer perguntar sobre as ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, o caso específica. Ainda permanecerá? Sim, permanecerá. Isso não muda, está lá, está previsto. Tem o capítulo do cumprimento de sentença prevê regras muito semelhantes, né, para as obrigações de fazer, de não fazer, exatamente isso segue, tá? Se olhares lá no índice do novo CPC, tu vai ver que está muito semelhante ao que tem no nosso atual. Tá? Quais artigos recomendam maior leitura nesse novo CPC? O Dr. Carlos Roberto Cavalcante. Quais os artigos recomendam maior leitura? Eu diria todos, mas eu começaria pela parte geral, que é uma série de alterações importantes, né? Regramento
o regramento da mediação e da conciliação, essa questão dos prazos. Na parte especial, a questão lá do regramento dos precedentes, que tem muita coisa nova lá, né? O IRDR, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas, acho que isso aí tende a, né, a ser bastante relevante. Acho que toda essa questão dos precedentes lá seria uma sugestão que são talvez novidades importantes, assim, né? Bom, eu acho que em função do horário, né, eu perguntaria aqui para os colegas, como é que eu tenho aqui? Como é que aqui? Pessoal, eu acho que está ótimo, né? Acho que, né, tivemos bastante perguntas aí. Se tiver alguma, né, pergunta aí para finalizar que o senhor queira responder, pode ficar à vontade, a gente já ir encerrando, realmente, né? Já estamos aí 40 minutos, né? Além do tempo e tudo. Eu acho que foi brilhante a palestra, né? E muitos comentários elogiosos aqui no bate-papo. Não, fico feliz, que bom. É muito mais, acho que o objetivo principal assim, é justamente estimular, né, as pessoas a irem atrás. Se a gente conseguiu despertar o interesse para as pessoas prossigam os seus estudos, porque realmente é um tema muito rico, né, acho que já teremos atingido nosso objetivo. Né? Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, a audiência, as pessoas, né, que nos acompanharam até agora, tá? E aí eu gostaria de deixar aqui, então, os meus contatos, né? Para quem quiser eventualmente fazer algum questionamento, alguma coisa mais detalhada, fico à disposição. Perfeito. Professor Márcio, então, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela brilhante palestra. Espero, né, que a gente possa fazer outras aí, né, em breve. Isso aí. E, beleza. Agradeço demais aí, né, a sua participação e a participação dos colegas no evento de hoje. Tá ótimo. Beleza. Um forte abraço para todos aí e até a próxima. Isso aí. Um abraço. Abração.